Olá, bem-vindas ao Ninho. Eu sou Nanda Becker e esse é o podcast Café no Ninho, um espaço acolhedor para mães e pais refletirem sobre uma educação mais consciente e respeitosa, com leveza, afeto e boas conversas. Pega sua xícara de café e fica aqui comigo nesse ninho acolhedor. Oi, gente, bem-vindas a mais um Café no Ninho, um espaço de escuta e verdade para quem realmente quer educar com alma, com amor, com respeito. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a Bruna Garrossino. Ela é uma pessoa muito especial e ela tem um conhecimento enorme sobre o uso de telas. E hoje em dia é um problema que a gente tem se preocupado tanto, né? Tem sido falado muito sobre isso, e isso é muito bom, porque até um tempo atrás era muito normalizado o uso de telas, e agora as pessoas têm se preocupado mais, porque estão vendo, né, o que está acontecendo, quais são as consequências desse uso. Então, eu estou aqui com a Bruna. Bruna, eu quero que você me fale um pouquinho de você, o seu currículo, e como você Obrigada. chegou até aqui. Bem-vinda. Obrigada, Nanda. Eu estou muito feliz de estar aqui no teu projeto, nesse podcast gostoso que leva tanta informação, conhecimento e consciência, né, para as pessoas, para as famílias. E para quem não me conhece, eu sou a Bruna Garrossino. Antes de tudo, eu sou mãe do Natan, sou mãe solo. Natan agora está chegando nos 10 anos. E eu sou educadora parental, né, especialista em infância e adolescência, mas além de tantas formações na área de neurociência e educação sexual, eu acabei mergulhando profundamente na questão de telas, né? Então, hoje eu sou especialista em dependências tecnológicas. E é importante trazer, Nanda, por que que eu fui para esse lugar, né? Quando não se falava ainda tanto sobre isso, como você mesmo trouxe, né? Sempre foi tão naturalizado, normalizado esse uso de telas, porque eu fui a mãe do desconhecimento, né? Eu fui a mãe que deixava a TV ou o computador ligado o dia todo, né? Com desenhos bonitinhos, fofinhos para o meu filho desde bebê. E eu só fui ter acesso à informação quando ele estava prestes a fazer 6 anos. E aí que eu tive consciência que aquele uso era crítico, era nocivo, e fez muito sentido ver uma série de questões de comportamento e até problemas de saúde que meu filho já teve ou ainda tinha por decorrência desse uso crítico mesmo. E foi a partir desse momento que eu resolvi mergulhar um pouco mais a fundo para entender sobre essa questão de vício de telas, de dependência tecnológica, para poder promover um uso mais adequado e seguro para o meu filho. E hoje eu tenho ajudado famílias a tentar romper, né, esse uso tão disfuncional que todos nós, na grande maioria, temos, para a gente tentar encontrar um equilíbrio e orientar as crianças e os adolescentes a ter esse uso mais seguro e saudável. Legal, Bruna. Sem expor muito o Natan, mas é uma pergunta que eu vou fazer que eu acho que pode ajudar os pais a conseguirem enxergar também, porque eu imagino que é muito difícil você enxergar que alguns comportamentos ou até a questão de saúde é em decorrência do uso indiscriminado de telas. Como que você conseguiu perceber que era por causa das telas? Primeira coisa, é importante dizer que eu percebi que coisas que tinham acontecido e que ainda aconteciam eram por causa das telas quando eu realmente comecei a estudar sobre, Uhum, né? Porque são questões que a gente muitas vezes normaliza. Então, por exemplo, o meu filho, ele não é que ele tinha um atraso na fala, mas a fala dele não desenvolvia. Então, uhum. ele com 2 aninhos e pouco, quase 3, eu precisei colocar numa fono. Então, hoje, se eu observo uma criança que não tem o uso de telas ou que tem um uso muito restrito, você vai perceber que, na grande maioria das vezes, ela tem uma dicção melhor, ela tem um vocabulário maior, diferente de uma criança que está o tempo todo com a tela ali, com essa interação 2D, né? Então, eles perdem essa construção, essa facilidade na elaboração do vocabulário, na dicção, né, na movimentação da boca. Então, houve essa questão relacionada à fala. Um outro fator também que eu percebia era a questão da irritabilidade. E abre uma aspas, porque eu sou mãe solo, né? E quando a gente vai olhar um pouco mais a fundo sobre as relações humanas e sobre a infância, a gente vai entender que a vida da criança é se sentir amada e pertencente.
E ela faz de tudo para se sentir amada e pertencente. Inclusive, às vezes, fazer coisas que nós não aprovamos, porque na maturidade dela e no desespero dela, muitas vezes ela vai, né? A gente sabe que às vezes aquela criança que está dando muito trabalho, na verdade, ela está querendo atenção, ela está querendo ser vista, enfim. Mas, de uma certa forma, o meu filho ele tinha explosões emocionais muito intensas. Que, é claro, seria um outro podcast, mas que a gente poderia falar também que eram outros fatores que influenciavam, mas era muito evidente que ficava muito mais intensa quando ele ficava muito tempo a mais na tela. E um outro ponto que, assim, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção na época, era o meu filho, ele não conseguia viver o momento presente, ele estava sempre desfocado. Ele não tinha foco para nada, ele se cansava com muita facilidade, ele se entediava muito facilmente. E isso ficou muito claro, principalmente quando ele começou, porque por mais que eu fui a mãe do desconhecimento do uso irrestrito de tela, desde bebê, ele não tinha acesso a jogos. Mas quando ele fez 6 anos, ele ganhou da avó um tablet que ele jogava 2 vezes por semana apenas, por 1 hora de duração nesses dias. E foi nesse momento que eu vi que a presença plena do meu filho deixou de existir, né? Então, assim, foram alguns pontos que me chamaram muito a atenção, seja da parte física e comportamental dele também. E um outro ponto, até falando aqui, que eu me lembro, né, na fase, né, de desfraude, que obviamente também houve uma interferência minha, né, eu não soube respeitar o tempo e o processo dele. Eu me lembro que ele, por vezes, deixava de ir no banheiro e daí tinha os seus escapes também. Por quê? Porque ele estava ali. Então, era tanto estímulo na tela que ele não tinha aquele controle inibitório, aquele conhecimento do seu corpo de falar, pera ali, vou dar um pause aqui para eu ir ali no banheiro, sabe? Então, se a gente for ver, Nanda, hoje, muita coisa dos nossos filhos, direta ou indiretamente, está atrelado a esse uso excessivo com relação ao uso de telas. Sim, eu vejo até assim, está sendo tão diagnosticado o TDAH e às vezes é só porque a criança está com uso indiscriminado de telas, né? Exato. Porque ela fica completamente desfocada, fica às vezes agitada, né? Tendo reações mais intensas. O Luke teve isso até, eu já fiz atendimento com a Bruna por causa de telas. Então, assim, o Luke teve isso também muito acentuado, né? De ficar muito reativo. Então, é preocupante, porque as pessoas às vezes acabam medicando uma coisa que tem outras soluções mais saudáveis, né? E às vezes é um diagnóstico que não é um diagnóstico correto. Né? As pessoas, infelizmente, os médicos também estão tascando o diagnóstico, laudos e mais laudos, até na própria escola, as professoras mandam, olha, é bom você procurar um neuro, e às vezes é só tela, né? Só não, né? Porque é um grande problema hoje da sociedade também, é uma doença, né? Querendo ou não, que a gente vê aí. Bruna, queria que você falasse, começar do básico. Existe tempo ideal de tela? Tá, vamos lá. Em tese, a gente tem algumas recomendações, né, dos principais órgãos de saúde do mundo. Se a gente for basear aqui no Brasil, a gente tem as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, aonde ela coloca que crianças até 2 anos não deveriam ser expostas à tela, ou seja, o mundo ideal é que criança até 2 anos de idade tenha 0 telas, exceto que eles colocam ali para interações familiares, né? Um vídeo chamadas, né, com um dos responsáveis, né, que está viajando com os avós e tal. Mas o mundo ideal seria isso. E é importante trazer o porquê, né, Nanda? Porque assim, os 3 primeiros anos de vida de um indivíduo, ele é um período de maiores oportunidades de crescimento. Acontece uma grande
um grande período de oportunidades de aprendizagem. Então, se essa criança fica presa, que era o que acontecia com meu filho, de ficar muito tempo ali na tela, muito tempo parada, sentado, sem interação real, ela perde em movimento, ela perde em sociabilização, ela perde em exploração, ela perde nesse grande laboratório da vida que deveria acontecer nos seus 3 primeiros anos de vida, né? Por quê? Porque a partir do momento que a criança está parada ali na tela, ela deixa de movimentar as pernas, o joelhinho, de rolar, de subir, de pegar algum determinado objeto e sentindo a textura e vendo como funciona, entendendo que quando solta, cai, quica e etc., né? Uhum. Então, e sem contar, né, o desenvolvimento cerebral que acontece nesses primeiros anos, a gente vê que tem um impacto significativo também nesse desenvolvimento cerebral. Uhum. Acima de 2 anos, daí a gente vai colocar, então, de 2 anos até os seus 5 anos de idade, a recomendação aqui no Brasil é de até, no máximo, 1 hora de tela por dia. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas de tela por dia, e acima disso, né, o universo ali dos 11 até os 17, o recomendado é no máximo 3 horas de tela por dia, sempre com supervisão. O que eu acho importante trazer também, além dessa questão do tempo que eu quero complementar, é entender que tela é todo e qualquer dispositivo eletrônico que tem essa luminosidade, que tem essa luz azul, independente se está conectado ou não na internet. Porque eu vejo muitas pessoas, muitas famílias presas, a tela é um celular, a tela é um tablet, a tela é um videogame, e esquece que a TV é uma tela, né? Sim. Então, seriam essa gama de produtos eletrônicos, né, sejam conectados ou não à internet, a gente considera como tela. Agora, uma coisa que fez muita diferença, Nanda, na minha trajetória, porque eu falo que eu ensino muito do que eu vivi. Uhum. Quando eu tive acesso à informação, eu falo que eu fui ficando a louca do tempo de tela. E com o passar do tempo, e conforme eu ia estudando mais sobre parentalidade, e sobre apego seguro, sobre relações humanas, eu entendia que o tempo de tela, ele é muito importante, mas ele não é um todo. Tem outros fatores que fazem a diferença, e eu gosto muito do que preconiza a Associação de Pediatria do Reino Unido, porque eles não ficam presos a tempo de tela, mas eles convidam as famílias a observar um todo, e eu acho que isso é muito importante, né? Por quê? Vamos vendo um recorte de realidade. Se você perguntar para mim assim, Bruna, se você soubesse o que você sabe hoje, quando você estava grávida, o seu filho seria 0 telas até 2 anos? E eu te digo que provavelmente não, porque eu sou mãe solo, né? Eu não tenho família aqui onde eu moro. Então, assim, a tela, de alguma forma, provavelmente entraria como uma rede de apoio para mim em alguns momentos. O que provavelmente seria muito esporádico e vamos dizer assim, seria um último repertório, né? Porque hoje, na verdade, a tela é a primeira opção sempre. Ah, vou viajar, é chato, é entediante. Dá um celular para a criança. No restaurante, celular. Celular e tablet. Então, eu digo que a gente vai ficando no piloto automático, sem pensar e racionalizar. Muitas vezes, né, as crianças nem pediram a tela, a gente está oferecendo, né? Então... Porque acaba sendo o nosso suporte, né? O nosso, tá, toma essa tela aqui e para de me dar trabalho. Exato. Né? E daí, esse lugar que a Academia de Pediatria do Reino Unido traz, que eu acho importante a gente pensar, vamos pensar num dia com as suas 24 horas. Então, vamos pensar assim, vou dar a minha realidade aqui do meu filho, tá? Meu filho está com 9 para 10, né? Então, a recomendação dele é, no máximo, 2 horas de tela por dia. Eu, Bruna, tento que seja menos. Tem vezes que é mais, tem vezes que é menos, mas vamos considerar que ele teria 2 horas de tela por dia. Mas vamos pensar, a idade do meu filho, o tempo adequado de sono para a faixa etária dele é mais ou menos de 9 a 11 horas de sono por dia. Aí eu observo, meu filho está dormindo nessa faixa de 9 a 11 horas por dia? Tá. Tá dormindo bem? Ok. É um sono tranquilo, sem grandes despertares? Legal. Ah, ele estuda na escola, ele estuda meio período.
Então, ele fica X tempo na escola. Daí ele tem as tarefas da escola, ele desprende um tempo X fazendo isso. Daí tem o nosso tempo de refeições, que a gente está junto na mesa, sem telas, né? Tem um momento de natureza, que a gente sai para andar de bicicleta, para brincar, para passear com os cachorros, para ir num parque. Tem o tempo que ele está brincando com ele, com os amigos. Tem o tempo que a gente está se relacionando. Se todo esse universo está funcionando bem, às vezes ele vai ter 3 horas de tela. Sim. E não é um grande impacto se a gente for parar para pensar que todo o resto está funcionando muito bem. Ou seja, ele está se movimentando, ele está cumprindo, né, com as atividades que precisam ser feitas, a saúde dele está equilibrada, o sono está ok, as relações estão funcionando. Então, eu acho que a gente pode ir ampliando esse lugar do tempo de tela e não ficar tão cartesiano. Eu acho que é importante a gente tentar estar dentro dessa recomendação, porque se ela existe um fundamento para isso, mas, né, a gente ficar atento. Mas ir além, né? Olhar o todo. Exato. Faz total sentido. E até enquanto você foi falando, eu pensei assim, ele não está perdendo nada. Se ele não estiver perdendo nada, tudo bem ele ficar, né? Faz total sentido, Bruna. E eu queria que você me falasse a diferença do uso passivo e o uso ativo. Tá. Vindo, né, dessa linha, que é importante quando a gente, só voltando, quando a gente fala de tempo, eu brinco que, assim, o tipo de uso e a interação importa, né, o conteúdo importa, né, tanto quanto, ou mais até do que propriamente o tempo, muitas vezes. Então, quando a gente para pensar, qual é o tipo de uso que esse indivíduo, essa criança, esse adolescente está tendo? É aquele uso passivo, que ele está parado, sentado, que ele não se movimenta, que ele não interage, que ele parece um zumbinzinho, sabe? Que a gente está ali parado. Sim. Ou ele é um uso que te convida a pensar, que te convida a fazer algo, que te gera uma curiosidade para depois que você assistiu aquele determinado conteúdo, você vai querer colocar em prática determinada coisa que fez. É algo que você está interagindo, é um uso mais ativo, que te sai do lugar ali de ficar parado, sentadinho, quietinho. O que eu gosto de trazer, e eu acho que é um ponto muito importante, quando a gente vai passar do tempo, vai ficar mais, ou vai fazer esse tempo de tela, é pensar nessa qualidade de uso, né? Então, se a gente vai falar de crianças menores, né, tentar buscar coisas que sejam educativas, tentar buscar conteúdos que tenham menos estímulo, né? Infelizmente, hoje a indústria tecnológica entende que quanto mais estímulo, mais eu capturo a atenção daquele indivíduo, daquele cérebro em formação, e daí, por mais que ele queira sair dali, ele não consegue. É igual os shorts, né? Os reels, tudo que TikTok, que passa rápido. É um baita estímulo e ele não consegue sair dali. Nem a gente não consegue sair dali. Sim, e essas trocas bruscas de imagem, muita troca de imagem, cores vibrantes. Eu estava percebendo até esses dias com meu filho, eu falei, nossa, eu não vou falar o nome certo, tá? Muitas coisas que a gente assiste juntos, aparece uma orientação no canto da tela assim, atenção, podem ter... sabe quando tem aquelas eletroestimulação? Isso, alguma coisa assim. Ou seja, é um novo, é um novo normal, ou seja, você vai vendo, é muito difícil você ter esse conteúdo que não tenham essas... E isso é uma jogada para captar a atenção das pessoas, para elas ficarem mais, para chamar mais atenção, para disparar mais dopamina, né? Para ela não querer sair dali. E uma coisa que eu acho importante... que é o que eu tento, por exemplo, trazer para o meu filho nas orientações que eu trago, quando a gente vai meio que ultrapassar esses períodos, né, é justamente ajudar para que esse uso deixe de ser passivo e se torne ativo. E como ele pode se tornar ativo? Ele pode se tornar ativo quando, por exemplo, eu vou assistir um determinado canal no YouTube, sempre acompanhado com adultos, tá, gente? YouTube, seja o Kids ou não, criança não deve acessar nunca, jamais, sozinho. Mas, por exemplo, vamos assistir o canal do Manual do Mundo, né?
que é super legal. Eles têm vídeos curtos, mas tem vídeos longos que eles ensinam a fazer a bola perfeita, que eles mostram eles fazendo milhões de coisas. Então, Até o livro deles, né? Que é muito legal também. Tem vários, inclusive eu tô com um aqui, ó. Esse aqui é o Grande Livro de Ciências. Uhum. Né? Então, a gente pensando em acessar conteúdos que vai te fazer ficar em movimento após esse uso, que vai te deixar curioso, eu vou querer fazer aquela experiência, eu vou querer trocar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu amigo, para falar que eu aprendi como que faz para ligar e como que passa a corrente de energia, enfim. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e eu trago muito aqui, é assim, vamos imaginar, estou com cólica, estou com dor de cabeça, estou muito indisponível no final de semana, não vou dar conta de ficar conversando, brincando, dando atenção, vamos ficar muito mais tempo de tela do que o recomendado. E daí eu sempre trago para o meu filho, vamos aprender a distinguir a tela do entretenimento passivo, vazio, e vamos encontrar uma tela de preenchimento, que é um documentário. Vamos assistir um documentário juntos, né? Esses dias a gente assistiu um que falava de Marte. Vamos ver um documentário de como surgiu o planeta, né? Sobre os animais X. Vamos ver conteúdos que vai agregar para nós, de alguma forma, em conhecimento. Porque daí a gente consegue um pouco equilibrar e entender que a tela, nesse uso passivo, que não te agrega em nada, é onde a gente perde. Tanto que a gente sempre traz essa reflexão, né, Nanda? Hoje em dia, com esses conteúdos muito curtos, virais, esses reels, que a gente fica vendo, esses shorts, e daí parar para pensar, tipo, o que você viu hoje? Você ficou 1 hora lá, na sua tela infinita. Você lembra o que você viu? O que você aprendeu? Nossa, Bruna, sabe que às vezes acontece comigo? Quando eu vou ver, eu tenho Facebook, mas só para olhar as lembranças, né? Eu olho, vou ver as lembranças, e às vezes eu compartilhei um meme lá, e eu olho e falo, nossa, que meme legal, mas como se fosse a primeira vez que eu estava vendo, sabe? E às vezes até no Instagram, que também tem as lembranças, se você for acessar, acontece isso, falo, nossa, gente, eu não me lembro. A gente esquece, porque é muito rápido. Exato. Então, o que a gente realmente está aprendendo com isso, né? Nossa, olha que informação. A gente salva. Não sei se você tem costume de salvar. Eu salvo receita, salvo um monte de coisa. E às vezes eu vou lá na pasta, eu salvo, nossa, eu nem lembrava disso. E alguma vez eu fiz alguma receita? Já fiz sim, mas tenho inúmeras. Eu não consegui fazer todas, óbvio. Então, assim, a gente esquece, porque a informação é muito rápida. E um excesso de informação muito grande, que não dá tempo do nosso cérebro processar. Eu gosto sempre de dizer que a gente vive no mundo digital, mas o nosso cérebro ele é analógico. Sim. A gente tem um estudo muito interessante, eu não vou me lembrar onde ele foi feito, que foi apresentado para a gente na época das independências tecnológicas, que eles separaram grupos de jovens para ver formas de estudo, de aprendizado, do meio físico, né, de um livro que eu folheio e tal, e do digital, que ele leu o material ali no computador. E daí o desafio era você separar esses grupos, sei lá, 10 e 10, eles vão estudar um dia sobre esse material, vão fazer uma prova. E daí, no outro dia, eles foram lá, fizeram a prova e ficou meio que pareado a avaliação, vamos dizer assim, né? Uhum. Todos tiveram mais ou menos o mesmo ranking ali. Porém, depois de um mês, eles reuniram essas mesmas pessoas para fazer uma nova prova sobre aquele conhecimento que foi aprendido há um mês atrás. E daí é onde a gente vê o poder do analógico, de folhear um livro, de escrever, do que aquele que só os olhinhos ficam percorrendo a tela. Aqueles que estudaram através de livros, de folha, de papel, que escreveram, se saíram muito melhor nessa segunda avaliação que foi feita num período mais longo. Então, é o que a gente diz, se a gente for parar para pensar, tudo aquilo que a gente aprende e que a gente agrega uma outra informação, ele fica. Então, sei lá, vamos imaginar que você estava aprendendo na escola um determinado conhecimento, sei lá, sobre um elemento químico.
mas você escreveu, você parou, ficou lendo, daí saiu aconteceu uma outra determinada situação ali que te chamou a atenção. Tudo isso vai juntando para agregar esse conhecimento e ele ficar guardado dentro de você. Agora, esse bombardeio de informações, aonde, né, a gente até brinca que as pessoas estão emburrecendo, elas estão perdendo a capacidade de ler, elas estão perdendo a paciência de ler. Eu costumo dizer, né, Nanda, que tem hoje os aceleradores de tudo. Então, tem o acelerador do áudio no WhatsApp, tem o acelerador do vídeo no YouTube ou de um curso que você faça. E isso é muito nocivo, por quê? Porque eu estou bombardeando o meu cérebro com uma velocidade que não é humana. Teve uma época que eu estava usando tanta tela que eu fui ver um filme e eu quis acelerar o filme. Aí eu falei, opa, tem coisa errada aqui. E por isso que é tão importante também, Bruna, a gente pensa tanto nas telas para os filhos, mas e para a gente? E o exemplo que a gente está sendo para eles também, né? Total, fundamental. Eu acho que é um dos pontos mais importantes. É aquilo, né? Tipo, que influenciador que você está sendo para os seus filhos? Porque eles são um espelho do que somos, né? E eu te falo com toda a propriedade, quando o Natan ficava tempo demais na tela, é porque eu também, de certa forma, ficava muito tempo na tela. E de todas as famílias que me procuraram, todas, eu te digo com 100% de precisão da minha prática, todas, algum familiar que seja, né, alguma referência primária ali dessa criança e desse adolescente tinha um uso muito crítico de tela também. Sim. Né? Então, é aquilo, eu sempre falo, para eu querer que essa criança mude, para que esse adolescente mude, eu preciso fazer esse movimento também. Primeiro, para eu ter essa empatia com esse indivíduo, para entender o quanto é difícil, o quanto é desafiador, o quanto vai ser incômodo, o quanto vai demandar, o quanto eu vou tropeçar, né, para chegar nesse lugar mais adequado, para eu me conectar com esse indivíduo, para eu falar dessas dores, desse caminho, desse percorrer, para que todo mundo consiga encontrar esse equilíbrio. Não existe uma conversa de um uso seguro e consciente de telas para crianças e adolescentes se a gente não começar primeiro para os cuidadores, principalmente para os pais. Bruna, e pensando nisso também, eu queria que você me falasse, é uma coisa que me preocupa muito, é porque os pais têm colocado bastante tela para os filhos, não só porque eles também querem usar, mas porque, de certa forma, eles não têm capacidade emocional de estar com os filhos, de ser... eu vejo que muitas vezes a tela está sendo o apoio para essas crianças. Eu até anotei aqui, elas são reguladoras emocionais que os pais deveriam ter esse papel. O que você me diz sobre isso? A gente até usa esse termo que as telas é a nova chupeta, né? Quando a gente para pensar, e veja bem, né, para vocês que estão ouvindo, não é em momento algum nada do que a gente está falando aqui um lugar de crítica ao outro, né? É mais num lugar da gente ampliar a reflexão e pensar em caminhos e possibilidades. Sim. Quando a gente pensa, né, na chupeta em si, ele acaba entrando na vida de um bebê, de uma criança pequena, porque a criança tem o ímpeto natural, está naquela fase oral, então ela põe muito a mão na boca, né? Por quê? Porque a gente acredita que quando a criança chora, porque ela tem essa necessidade de sucção, e quando a gente coloca uma chupeta na boca, é como se acontecesse um grande passe de mágica e a criança parasse de chorar, parasse de sentir. E, na verdade, não é. O que acontece é que a chupeta ele é uma fonte de regulação. Aquele movimento de sucção vai gerar para aquela criança uma sensação de conforto, de bem-estar. É como se fosse uma regulação, uma corregulação dela com a chupeta. Quando eu faço essa analogia, né, da chupeta digital, o que é importante entender? Eu, você e praticamente todos nós somos analfabetos emocionais. Lembrando que, obviamente, os nossos pais fizeram o melhor que puderam, como os nossos avós fizeram para os nossos pais, mas o fato é, a gente veio de uma época onde o sentir
era visto como algo ruim, como algo errado. Então, a nossa tolerância, enquanto adultos, para o choro, para o desconforto, para o sofrimento, para a tristeza, para a desregulação é muito pequena. E eu costumo dizer que a gente tem muita tolerância com o adulto, mas a gente não tem a tolerância com a criança. Então, às vezes, minha melhor amiga vai chegar chorando e eu vou acolher ela, e às vezes o meu filho vai chegar chorando e eu não vou dar conta de acolher. É verdade. E daí a gente também precisa pegar uma lentezinha de detetive e tentar entender e refletir por que é tão difícil para você, pai ou mãe, ou avó, ou tio, ou seja, quem for, acompanhar aquela intensidade emocional daquele indivíduo, daquela criança, daquele adolescente. Então, pode ser a raiva, pode ser a tristeza, né? Principalmente o choro. Então, quando a criança vai viver e lidar com um determinado desconforto, né, por algum motivo, e o recurso natural padrão dela é chorar, por exemplo, a gente não consegue sustentar. E em vez da gente estar ali junto, oferecendo colo, amparo, corregulação, ou seja, o meu sistema nervoso regulado, eu calma, mostrando e acolhendo essa criança no afeto, no colo, no acolhimento, ajudando ela a se corregular, ou seja, o meu sistema emocional, o meu sistema nervoso regulado vai se conectar com esse sistema nervoso desregulado da criança e vai acontecer uma mágica, que é o que a gente chama dessa corregulação. Como a maioria dos adultos não conseguem fazer isso, e não conseguem não porque eles são incapazes, é porque vai de um lugar de muita dor, isso gera gatilho, isso lhe faz mal, eu tenho uma falsa sensação de que a tela acaba com o problema. E é muito louco, Nanda, porque às vezes realmente a tela acaba com o problema. Ou seja, a criança está chorando porque ela quer muito, sei lá, quer pôr o tênis azul, mas o tênis azul está molhado e ela quer muito, e aquilo é muito para ela. E daí a mãe, que está cansada, exausta, sobrecarregada, trabalhou o dia inteiro, cheia de problema, vai lá e fala: gente, é só ligar e colocar no desenho favorito dela com muitos estímulos que ela vai parar. Acabou, é mágica. Ou o problema, ela esqueceu o tênis azul. Sim. Só que, na verdade, eu tô reprimindo essa emoção dessa criança. E o pior de tudo, eu tô perpetuando o que nós tivemos, que é não ensinar para essa criança a entender sobre as suas emoções e como lidar com ela. Daí eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, quando a gente era criança, não sei se para você era assim, mas sei lá, quando a gente chorava muito, ou às vezes vinha te dava um doce, tipo, por exemplo, para mim, Nanda, chocolate, ele é um lugar de vazio emocional. Tanto que se eu tô muito mal, se deixar uma caixa de bombom aqui, eu como ela assim, ó, sem sentir o gosto de chocolate. É uma compulsão. Por quê? Porque, de uma certa forma, foi um caminho que o meu corpo, o meu sistema de regulação entendeu que quando eu tô muito mal, aquilo me traz bem-estar. Na verdade, não me traz bem-estar, é só algo que entrou para camuflar aquilo que está acontecendo. E daí a gente vai vendo na vida adulta, adultos com vícios, com compulsões alimentares, com vício em álcool, com vício em compras, com vício em jogos, com vício em 1 trilhão de coisas, que na verdade foi aonde aquele vazio, aonde aquele recalque emocional dele ficou guardado, né? Ficou guardado, ele encontrou aquele lugar ali de descarga, vamos dizer assim. Sim. É muito, muito angustiante. E outra coisa também é que às vezes não é só a questão de querer calar um choro, mas o pai não consegue. Eu tive esse problema, a Bruna sabe disso. Eu tinha muita dificuldade de brincar com meu filho, de estar com ele. Então, para eu não precisar estar com ele, era mais fácil eu dar a tela. Sim. E por quê, né? Que a gente ficava aquela culpa, meu Deus, mas por que eu não consigo brincar com o meu filho? Né? Então foi um trabalho imenso, ainda para mim é uma questão, mas não é que eu não gosto de estar com ele, eu amo estar com ele, mas eu sinto uma dor física, praticamente, às vezes, quando eu preciso sentar no chão e fazer vozinha, sabe?
Então a gente vai, eu fui buscando outros caminhos e ele também foi se adaptando à minha disponibilidade, e aí eu fui cedendo um pouquinho mais, ele foi cedendo um pouquinho mais, e a gente conseguiu ali o meio termo. Mas muitas vezes até ela vem nesse lugar de ser para ele uma conexão que eu não estou conseguindo ter, Sim. né? Se a gente pensar, né, Nanda, assim, toda criança pequena, ela vai sempre preferir estar com a gente, brincando com outras pessoas, do que estar ali na tela. E se por algum motivo ela está abrindo mão de viver isso tudo para ficar na tela, é um ponto justamente muito crítico do quanto aquilo está entrando num nível de dependência muito grande. Então, é aquilo, para a tela sair, algo tem que entrar, a gente precisa entrar. Senão. O que ele tem, né? O que ele tem fora da tela, quando ele sai da tela. Ele Exato. tem você? Ele tem um tempo de qualidade com você? Né? O não fazer nada é importante, mas às vezes a criança ela tá tão viciada que, principalmente no começo, ela vai precisar do teu apoio, do seu direcionamento, porque ela não sabe, mas a criança perde a capacidade de brincar sozinha. Exato. Então a gente às vezes precisa começar a ensinar essa criança, e para isso ela precisa da nossa presença, né, Bruna? Sim, eu lembro, Nanda, quando, né, eu tive esse despertar e eu falei, meu Deus, está tudo errado, eu preciso mudar. Eu criei um roteiro na minha cabeça e não foi um corte muito abrupto, né? Não foi algo tipo, ficava, sei lá, 6 horas de tela por dia, de repente ficou para uma. Eu fui fazendo uma diminuição ali gradativa, justamente para eu poder entrar, porque não bastava só eu tirar algo, eu tinha que entrar, e no caso seria eu, né? A minha presença, a minha disponibilidade. E eu lembro que, assim, no primeiro ano, primeiro ano não, mas os primeiros meses, assim, eu escutava o dia inteiro meu filho falando: mãe, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu Mas faço? não tem nada para fazer. E daí é onde eu brinco, né? Vamos usar as telas como um recurso para a gente pesquisar possibilidades para os nossos filhos terem o que fazer. E daí eu brinco, gente, quer tirar a molecada da tela? Investe em papelaria, compra papel, sabe? Compra caneta, tinta, porque é um lugar que você vai começar a apresentar para ele um novo mundo de possibilidades. E o meu filho, por exemplo, que saiu do jogo, porque daí eu entendi que não dava para jogar mais e tinha sido muito precoce essa entrega de jogo, eu tirei os jogos dele, ele começou a fazer os jogos de papelão, jogos com papel, e ele faz isso até hoje. E eu falo, ele jamais teria feito isso se ele continuasse tendo o uso de telas que ele tinha. Então, eu brinco que eu vi uma nova criança nascer dentro da minha casa que nunca tinha se mostrado. Por quê? Porque a tela não permitia ele conhecer ele a si próprio e ver a potencialidade que tinha dentro dele. Sim. E o quanto que ele ganhou com isso, né? O cérebro que estava parado, só sendo, entre aspas, um zumbi, de repente começou a trabalhar, começou a criar, né? Porque a gente mata a criatividade da criança com telas, né? Ai, me dá até um negócio assim. Bruna, na sua escuta com os pais, o que percebe, qual que é a maior dor e angústia dos pais sobre as telas? Eu acho que a gente tem duas fases, né? Eu acho que a maior angústia no primeiro momento, porque quando eles chegam até mim, é porque o caldo entornou, vamos dizer assim, né? Porque saiu do controle. E daí eu acho que eles chegam num primeiro momento, quando eles vão tendo consciência do quanto foi perdido o controle, eu acho que eles são inundados pela culpa. Assim como eu fui também, quando eu fui tendo esse acesso à informação e vendo, né, os impactos ali que a gente vivia. E eu costumo dizer que a culpa ela é um grande convite para a gente mudar. Eu digo que se a gente sente culpa e um incômodo é porque existe algo que pode ser feito, né? Então, eu vejo que esse primeiro momento vem essa culpa, e daí eu acho que o meu papel é
ajudar essas pessoas se terem autocompaixão, né? Com a sua história, com a sua realidade, com o seu conhecimento até aquele momento. Sim. E empoderá-las de elaborar essa culpa e entender que, a partir de agora, eu tenho escolha, porque antes talvez eu não tinha. Por quê? Porque eu preciso estar muito ancorado, Nanda, e você sabe disso, para não tropeçar de novo. É muito comum as famílias virem, a gente pensar juntos, a gente trabalhar juntos, a gente criar, né, um plano de ação ali, caminhos e melhora, e daí, num intempérie da vida, num tropeçar ali, numa distração ali, volta naquele estágio crítico de novo. Então, eu acho que eu nunca caí com relação ao meu filho, né? Porque eu me empoderei muito sobre o que era importante para mim. Uhum. E eu tinha na minha cabeça assim, cara, eu já errei na época que não era para errar, né? Ou seja, os seus 6, 7 primeiros anos de vida são os mais importantes, e eu ferrei, né? A tela estava ali o tempo todo. Então, eu falo, eu preciso recuperar e remediar aquilo que não dá para voltar atrás. Então, vem essa culpa, e daí vem essa compaixão que precisa ser trabalhada cada um de nós, e esse empoderamento. E um outro ponto que vem muito, que mas eu não tenho, e daí são as dificuldades de cada um, né? Eu não tenho rede de apoio, eu trabalho muito, eu não tenho repertório, eu tenho essa dificuldade, que daí são as dores individuais de cada um, mas que elas se conectam no lugar que eu acho que é um reflexo da nossa realidade hoje, da nossa sociedade hoje, que são famílias cada vez menores, que por uma questão de segurança a gente vive muito preso, fechado, a nossa sensação de segurança é muito pequena quando a gente às vezes está em espaços coletivos, e daí é aquele lugar de tentar encontrar um caminho de acordo com a sua realidade para que a gente consiga trazer questões de mudança. Daí aquele exemplo que eu dou. O mundo ideal é que uma criança de 10 anos fique no máximo 3 horas na tela. Mas no mundo real da Maria, da Cláudia, da Josefina, né, que é mãe solo, que é uma mulher periférica, que vive numa vulnerabilidade financeira, talvez não vai ter como tirar essa tela. Uhum. E daí é a gente, então, encontrar caminhos para que esse uso, que eu não vou conseguir reduzir como a gente gostaria, para que ele seja um ponto de mais potencialidades, de menos passivo e mais ativo, mais benéfico e menos benéfico. Com mais participação dos pais também, né? De repente. Sim. Para tentar reduzir os danos, né, Bruna? É sobre isso. Pode falar. Não, e reduzir o dano e trabalhar na orientação, porque eu acho que, assim, além do que a gente sabe de impacto, né, com relação a esse excesso de estímulo, da perda de interação, da baixa capacidade de criatividade e tal, um grande problema, né, que seria um assunto para um outro momento, das telas, são os riscos que a gente hoje tem. Então, a gente precisa também trabalhar nessa orientação. Não é educação digital, né? Isso, Para essa que eles educação possam... digital e midiática, né? Para entender um pouco sobre o que está acontecendo, os perigos que eles podem se deparar, né? Ele só vai conseguir se proteger de problemas e entender que aquilo é um perigo e um risco se eu falar com ele sobre aquilo, porque senão é tudo muito naturalizado, tudo tão leve, tão natural. Sim, eu vejo hoje, assim, muitas discussões de que as crianças e os adolescentes estão com problemas de guerra dos sexos. Menino querendo brigar com menina, tanto que foi uma das coisas que foi falado na série Adolescência. Vejo muita guerra dos sexos. Vejo muito... Esses dias eu vi que as crianças de quinta série estão xingando a outra, seu CLT.
Então, assim, por isso que a gente precisa estar presente para poder explicar para essa criança o que é um CLT. É horrível, assim. Eu tive essa conversa com o Luke, porque às vezes tem, né, chega até por outras crianças, ô filho, você sabe o que é CLT? Ele, não, mamãe, mas eu já vi falar. Eu falei, então, CLT é uma pessoa que trabalha com carteira assinada e ela tem direitos e etc. Eu fui explicando para ele, falei assim, você viu que legal? CLT não é uma coisa ruim. Então, a importância que a gente tem de ajudar essa criança a olhar, quando ela recebe esse tipo de informação, para ela não ser, como eu posso falar, fugiu a palavra aqui, incentivada, enfim, a ter esse tipo de pensamento também. Então, ajudar essa criança a ter o pensamento crítico dela também, né? Sim, e trazendo esse exemplo que você deu, a gente tem muitos casos de, agora com as mídias sociais, né, que são os desafios que Ai, várias crianças e adolescentes morrem. E daí teve um recente, né, de uma menina da idade do meu filho que faleceu, e é interessante pensar, por exemplo, meu filho não tem celular, meu filho não tem livre acesso às telas, à internet, né, tudo muito controlado, muito mediado e tal, né, com muitos filtros, mas ele tem amigos. sim. E, infelizmente, a maioria dos seus amigos e colegas da escola vivem uma realidade diferente da nossa, né? Uhum. Ou seja, já tem celular, tem rede social, jogam jogos que, nossa senhora, me dá até um aperto no coração de ver uma criança de 9 anos jogando, enfim, vários jogos ali. Então, o meu papel eu preciso falar com ele sobre isso, mesmo ele não se deparando com isso na tela, porque no ciclo social dele, lá na escola, esse assunto vem, pode vir, né? E daí eu fui precisar construir com meu filho um diálogo sobre os desafios, o que é desafio. Eu achei tão bonitinho que ele falou assim, mãe, mas eu e o André, que é o melhor amigo dele, a gente faz vários desafios. Eu falei, filho, e daí é aquele lugar de escuta, né? Ouvir sem julgamento. Não, tipo, o que foi? Ele falou, não, a gente quando joga as almofadas e faz um desafio, tipo, o chão é lava. E daí isso virou uma oportunidade maior para eu explicar tipos diferentes de desafios que eu precisei conduzir ele, porque ele pode não ter acesso à internet, né? Mas ele pode ouvir que o cara maneiro é o cara que vai fazer tal coisa. Então, eu preciso trabalhar nessa orientação constante em diário. Então, eu até falo, né, que tudo que a gente vê falando sobre isso, inclusive coisas ruins e negativas, são oportunidades para a gente conversando com os nossos filhos com todas as idades, obviamente fazendo os filtros de acordo Sim. com a idade de cada um, mas trazendo esses assuntos para problematizar, para que eles entendam, eles estejam mais preparados para quando essa informação chegar a ele ou quando eles tiverem acesso a esses conteúdos, né? Sim. E eles vão poder ter um filtro, né? A gente falou muito da tela na infância. Eu queria que você falasse rapidamente, não precisa se alongar, senão o podcast vai ter 2 dias, porque é um assunto realmente que dá pano para manga, mas que você falasse um pouquinho das telas na adolescência. Como que a gente pode ajudar esse adolescente também ter esse filtro, também não se trancar no quarto mergulhado naquela tela, virando um zumbi, às vezes deixando de estudar, às vezes deixando de interagir com amigos. Como que a Tá, gente pode... gente, eu vou tentar ser sucinta, né? Mas assim, A gente pode fazer um novo capítulo desse, só para adolescente. mas para a gente pensar, né, com relação ao uso de tela de adolescente, primeiro, os adolescentes de hoje, eles nasceram nessa grande era tecnológica, ou seja, eles já nasceram, a maioria nós já tínhamos já tínhamos celulares, chegando no smartphone. Eles vivem num mundo onde eles vêm todos hiperconectados, a começar pelos seus cuidadores, pelos seus pais. E é o local e o meio que eles têm para interagir. Está errado? Não, muito pelo contrário. O que é errado é isso ser a única fonte de interação. Sim. Mas o que a gente precisa pensar, e é muito importante, que a adolescência ele é um reflexo da infância, em vários aspectos.
não somente com relação ao uso de tela, né? Então, para esse adolescente propriamente dito, que fica muito tempo na tela, que fica muito tempo no quarto, que está trancado, de alguma forma, em algum momento, ele entendeu que o lugar que ele se sentia bem, o lugar que ele se sentia amado, o lugar que ele se sentia pertencente, o lugar que ele se sentia menos julgado, criticado, talvez era na tela. Ou seja, né, Bruna, mais uma vez, o que ele encontra quando ele sai da tela? Exato. E daí é o que eu costumo dizer, gente, se é difícil eu recalcular a rota com uma criança que ainda tem o pai e a mãe como o centro do mundo, é difícil. Imagina para adolescente que o processo natural ele ir para o mundo e para as outras relações que não sejam essas relações primárias, né, de pai, mãe, de cuidadores, enfim. Então, é a gente ter muita paciência e, mais uma vez, se vulnerabilizar e trabalhar nessa autoobservação de ver, e autoobservação e autorresponsabilidade de ver essa história desde o começo. Ver esse adolescente que está no quarto hoje, desde que era um bebê, como que foi essa história, quem que ele tinha, como ele se relacionava, qual era o tipo de relação que eu tinha. Infelizmente, a gente vive ainda num mundo pautado numa educação parental, né, uma educação dos pais com os filhos muito arbitrária, muito violenta, muito pesada. Sim, E e a gente daí, olhar até para a relação de hoje também, né? Como que está a minha relação hoje com ele? o que eu posso dizer, assim, para qualquer idade, principalmente para o adolescente, para ele sair dessa tela, algo tem que entrar. Mas, diferentemente da criança que vai, vamos dizer assim, que a paredezinha dela é mais molinha, então essa parede vai se abrir com mais facilidade, né? O do adolescente já ficou o negócio mais calcificado, então eu preciso olhar, e daí eu convido a fazer com que a tela seja um canal inicial de conexão entre vocês. Porque se esse jovem, se esse adolescente só tem a tela, ele só quer ficar ali o tempo todo, e você aparece brigando, não, porque eu vi, porque no máximo 3 horas, que é um absurdo, nananã, eu vou aumentar o vazio e a desconexão que existe entre eu e esse adolescente. Então, talvez eu, em vez de criticar porque ele está preso o dia inteiro dentro do quarto na tela, eu vou tentar me interessar. Eu vou fazer um suco que eu sei que meu filho gosta, eu vou bater na porta e falar, oh, meu amor, tá vendo que você tá aí um tempão, você tá jogando videogame, vim trazer um suco para você. E Que daí jogo é esse? você Em vez senta, de tirar a tela, entrar na tela. e daí você senta do lado do seu adolescente, na cama, nossa, o que você está jogando? Pode ser o pior jogo do mundo. Nossa, você joga esse jogo, nossa, que legal. E o que você acha legal? Se interessa sobre o mundo dele. Pede para ele te mostrar. Entra na vida dele. Porque só vai se fazer sentido ele querer te ouvir e ele está disposto a mudar se ele tiver uma recompensa para além dessa tela. Porque pensa comigo, hoje a tela, do jeito que é rede social, jogo, tudo é projetado para viciar. Então, esse adolescente, com seu cérebro ainda em desenvolvimento, ele está recebendo descarga de dopamina, que é o neurotransmissor atrelado à sensação de prazer, ali, de bem-estar, o tempo todo. Sim. Daí eu saio da tela, gente, eu não ganho essa dopamina tão fácil. É ruim. Então, eu preciso estimular ele de alguma forma para ele se permitir querer sair. Claro que a gente precisa ver caminhos, intervenções, não é simplesmente deixa, mas eu preciso entender o que está por trás e encontrar meios eficientes para que a gente possa entrar. Sim, e quando a gente entra, esse caminho vai naturalmente, né? Ele vai diminuindo naturalmente, porque ele vai se interessando pelo mundo fora. Ele vai se interessar em sentar com a família no almoço. Ele vai se interessar em encontrar os amigos, né? É natural. Então, eu sempre falo para o adolescente, eu brinco que eu tenho um mantra que é tipo, é muito comum, né? O pai e a mãe de adolescente falam assim, mas eu tento, Bruna, eu falo, e ele diz não, não, não. E daí eu falo, pensa comigo, mentaliza, quanto mais não você tá, mais perto do sim você tá chegando.
se você realmente está empenhado e dedicado para interagir e se relacionar. Uma hora essa casca vai amolecer e você vai conseguir entrar. Não desista, né? Aquilo, você tem a culpa, poxa, eu não devia, mas já foi, e agora? Agora vai dar mais trabalho, agora é mais trabalhoso, mas é o que eu tenho agora. E eu vou me dedicar e vou me ancorar e vou procurar ajuda profissional, vou procurar ajuda de amigos para me ancorar, para eu não desistir e deixar o meu filho se perder nesse quarto para ele não sair mais. Bruna, muito interessante. Eu vou caminhando já para o final aqui, mas eu acho que a gente precisa fazer uma segunda parte só para questão de telas e adolescência. Então depois a gente conversa sobre um dia e tudo mais. Eu vou fazer um bate-bola aqui rapidinho com você, fazer igual a gente vê aí, né? Tem um monte de podcast que faz isso, televisão, e eu adoro ouvir, então eu falei, eu vou fazer isso para os meus convidados também. Então eu vou falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Quero que você fale infância. Chão da vida. Adolescência. Renascimento. Família. Nossa, que difícil uma palavra só. Não, pode falar um pouquinho, mas não tem problema. Eu gosto de falar que família é onde os corações se conectam, que a gente não fique preso nos laços que o sangue conecta e que a gente entenda que família é muito mais do que isso. Família é onde os corações se conectam e é onde é seguro estar e ficar e voltar. Educação. Fundamental. Um sonho. Menina, que difícil. Um sonho não é uma palavra só, mas um sonho que as pessoas consigam olhar para dentro. Porque quando eu olho para dentro, né, eu brinco, eu olho sem filtros, eu olho sem vendas, eu me permito mudar. E quando a gente se permite olhar para dentro e fazer mudanças, a gente muda nós e automaticamente a gente transforma o mundo em um lugar melhor. Uma saudade. Meu pai. Eu também, meu pai e minha mãe. Um medo. Morrer antes do meu filho ser adulto. Eu também. Um aprendizado. Meu filho. Um arrependimento. Menina. E a gente já está num caminho de que o arrependimento, ele também nos ensina, né? Mas eu acho que o meu maior arrependimento é não ter tido acesso às informações que eu sei e tenho hoje, quando eu ainda não era mãe. Sim. Um momento. O hoje. Porque hoje é um grande dia. E uma grande oportunidade. E uma felicidade para você. Felicidade, ela está na simplicidade da vida. É isso. Nossa, Adorei fui nosso papo. péssimo no jogo rápido. Mas é gostoso, né? Bota a gente para pensar. Eu também fiz comigo mesma. Eu fiquei, nossa, caramba. Principalmente sonho. Esse é outro assunto para podcast, porque assim, nós mães, às vezes, a gente esquece quais são os nossos sonhos, porque a gente vive muito o sonho dos nossos filhos, né? Sim, sim. É. É sobre isso. E a gente recalca, talvez, os nossos sonhos até os nossos filhos estarem grandes o suficientes para a gente poder viver novos sonhos, né? É isso. Bruna, muito obrigada. Queria que você deixasse seus contatos, redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Eu que agradeço, Nanda. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo projeto. Eu acho fundamental a gente ter espaços, né, para poder falar e refletir sobre relações, sobre infância, sobre adolescente. E é um ambiente muito gostoso e acolhedor. Eu te agradeço. Eu sou a Bruna Garrocino, eu uso como ferramenta de divulgação do meu trabalho o Instagram, então você me encontra lá como Bruna_Garrocino, 2 R's e 2 S's,
E estou à disposição, né, para famílias, para escola, para a gente poder falar sobre telas, sobre infância, sobre adolescência, de um olhar um pouco mais amplo. Gosto e acho fundamental a gente prosear sobre esses assuntos de uma forma leve para que as pessoas, da mesma forma que uma informação despretensiosa um dia chegou até mim e me tocou e fez essa grande revolução, né, que a gente possa ser esses semeadores de consciência e conhecimento para que mais e mais pessoas se permitam olhar para dentro, olhar para si, despertar para uma forma mais educada e mais centrada na infância para suas relações. Eu queria fazer aqui acrescentar um negócio. A Bruna, além de ser educadora parental e ter informações maravilhosas sobre tela, infância, adolescência, ela também tem dicas maravilhosas de livros, e ela sempre fala um pouquinho sobre esses livros, então ela não chega só jogando o livro para você, e eu adoro isso, porque sempre me ajudou, já me ajudou a pensar, a colocar na minha listinha lá qual livro que eu preciso comprar. Então, se você é uma pessoa que gosta de ler, também aproveita aí as dicas da Bruna. E é isso, gente. Se esse episódio tocou vocês aí de alguma forma, compartilha com alguém e acompanhe nas redes sociais. O meu Instagram é Nanda Becker, o Instagram do podcast que eu criei recentemente é Café no Ninho, e eu vou colocar alguns cortes lá, então aproveitem. E é isso, gente. Muito obrigada, Bruna, obrigada por tanta entrega e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.